Gente, você não é simples. Ó, observe com o homem ali, ele estava tendo uma dor torácica. Poderia ser uma coronariana aguda, poderia, né? Não é a coisa na cabeça? Bom, antes de a gente pensar no paciente que está tendo um infarto do coração, a gente tem que colocar uma síndrome no contexto geral, tá? Porque se você pensa só em infarto agudo do miocárdio, você pode errar. Então vamos pensar assim, ele teve uma síndrome de dor torácica, tudo bem? E aí existe um protocolo na aula, a gente já tiver cardiologia, tiver dor torácica, não tiver? Isso, aí você leva esse paciente a uma emergência, certo? Você levar ele para fazer uma anamnese do peito, vai monitorizar, colocar oxigênio, pegar uma veia, e vai fazer um protocolo para dor torácica, certo? Para excluir o que? Para ver se realmente o peito e a M, certo? Aí você faz várias coisas, não pode acontecer o seguinte, o eletrocardiograma negativo, ou seja, não tem sinal de isquemia, não tem alteração elétrica. Aí você pede dezenas cardíacas, tem matadores cardíacos, foi tudo negativo. E aí? Dor torácica. E aí, quando olhar nos protocolos de dor torácica, a gente vai ter um grupo de doenças que são potencialmente catastróficas, ou seja, tirando o cardíaco de infarto, a gente tem uma doença da dor torácica é grave, porque a gente tem que saber. E na hora você pensa na infarto, e aí, acontece, o paciente morre. Então, quais são as doenças que são potencialmente catastróficas para a dor torácica? Então, a gente tem dissecção de aorta, embolia pulmonar, pneumotose, pericardite e ruptura esofágica, certo? Mas o objetivo dessa aula aqui é a gente aprender sobre dissecção de aorta, tá? Então, entendo que a aula de hoje com a dissecção de aorta, ela entra como um dor torácica, ela chega na emergência, tá? É um diagnóstico diferencial para ser coronariana aguda, baixamente contagem. Beleza? Então, o que é uma dissecção de aorta? Lembra na aula de aneurisma? Eu falei que o aneurisma, no momento do vaso, maior de 50%, né? E aí eu coloquei lá que tinha uma figura assim, aneurisma dissecante. Que é quando o aneurisma aumenta de tamanho, a dissecção é a delaminação do vaso. Quando o vaso ele descasca, né? A gente colocou uma cebola. Aí vai ter duas luzes, uma verdadeira e uma falsa, certo? Então, vamos ver o produzindo, a gente compreendeu o que é uma dissecção, certo? Então, olha essa animação ali, ó, tem a aorta, né? Aí do nada tem uma fragilidade na aorta, na íntima com a média, certo? Então o que acontece? Olha lá, ó, o fluxo sanguíneo aquilo ali é camada íntima. Por nada ela começa a ser aquela descasca, delamina, certo? Aí o fluxo sanguíneo vai percorrer tanto uma luz verdadeira, fluxo normal, como essa falsa luz que surgiu agora. Tá entendendo? Então isso é uma dissecção. Tá entendendo? Então a dissecção é isso. O que acontece com a dissecção? Ela pode complicar, ela pode romper, porque fica frágil o aparelho, né? Ela se descasca, então o aparelho fica mais fino, pode romper. Pode trombosar essa falsa luz. Então isso é uma dissecção lá, pode trombosar. Então a gente está diante de uma dissecção. Tudo bem? Certo? Então, a dissecção nada mais é do que a denominação da parede do vaso. Então, como você viu na animação, tem um lugar por onde entra o fluxo, por onde começa, tá certo? O orifício de entrada. Aí começa o fluxo arterial a trabalhar nessa camada que separa da íntima da média, pode separar também a média da dividida. É lógico que nesse caso é mais clássico de romper, porque a parede fica só adventista, é mais pequena, certo? Aí o fluxo pode romper. Então, aí esse fluxo ele pode aumentar e romper e ter uma área de saída, certo? Então o fluxo ele fica entrando, ó, entra, certo? E sai. E ele pode estar passando na verdadeira luz, certo? Então a gente vai ter duas luzes, uma falsa e uma verdadeira. No corte, por exemplo, você vai fazer uma angiotomografia, no corte axial, você pode observar aqui que a luz falsa é maior que a luz verdadeira. Ela sendo maior. Por ser frágil, essa parede está íntegra ainda. E aí ele acaba tendo essa imagem. Então, se você for olhar uma fotografia, vai ter essa característica. Vou mostrar para vocês, tá bom? Entender então o que é uma fotografia? Eu vou colocar aqui a animaçãozinha para os colegas chegarem atrasar, tá? Então a gente está falando sobre dissecção de aorta, que é a denominação do vaso.
E aí você pode pôr no YouTube lá, dissecção de aorta de animação, debaixo desse vídeo. Tá bom? Aí você entende como é que é. Então, por algum motivo, eu vou falar quais são os motivos que a parede íntima fica frágil, suscetível a uma delaminação. Então, olha só, ela no fluxo sanguíneo seca a íntima, corta a íntima e começa a fluir toda essa camada. Tudo bem? Qual que é o problema disso? É que aí a gente divide o vaso, a parede do vaso fica mais fácil de romper, certo? Imagina a pressão da aorta ali logo depois do coração é alta, então o risco de romper é mais alto nessa situação do que aqui, ó, nessa a outra que apareceu, que a dissecção foi mais numa aorta torácica. Pode romper, sangrar para a cavidade do paciente morrer, certo? É uma ruptura da dissecção. Pode trombosar essa falsa luz. Até isso, talvez a trombose não é um problema da falsa luz, o problema é na verdadeira luz. Mas por que surge isso, né? Não tem uma explicação certa da causa, mas o que a gente sabe é o seguinte, ó, há uma degeneração na camada média da artéria, seja ela por trombose dos vasos vasóveis, ou seja, dos vasos que nunca parede, ou por uma doença inflamatória crônica, por exemplo, aterosclerose, né? Tabagismo, hipertensão, inflama essa região, acaba dissecando. Tudo bem? Beleza? Ela é mais comum em quem? Em homem, igual o aneurisma, certo? O aneurisma é mais comum em homens. Exceto qual aneurisma? Da artéria esclênica, que é mais comum em mulher. Professor, é só na parte de fisiopatologia. Primeiro rompe a íntima e depois a média. Primeiro vai romper a íntima e só depois a média ou é só Não, é porque entra, tem que romper a íntima, não é? A íntima não é a primeira camada quando está percorrendo o sangue, está passando a íntima. Então tem que romper a íntima. Então é a denominação da íntima, que pode envolver a íntima junto com a média, pode envolver a média com a adventícia, depende da camada onde que vai. Pode acontecer em várias situações, né? Por exemplo, olha esse corte histológico aqui, ó. Onde que rompeu? Ó, aqui é a camada média, tá vendo? Aqui é a média, e aqui é a adventícia, tá? Entendeu? Ela rompeu. Isso, porque a parte íntegra ela vai ser assim, ó. Na clínica, como a gente pode diferenciar clinicamente essas situações? Então, como é que a gente faz? A gente tem que lembrar da aula lá de cardiologia. Porque o paciente ele vai ter dor torácica. Ele vai falar assim, doutor, eu estou infartando, eu tenho dor no peito, não é? Como é que você vai fazer? Você vai conduzir, tem um protocolo para dor torácica. Qual que é? Pedir eletro, marcadores cardíacos, né? Você não pede depois um raio-x, sabe que você pede raio-x? Para ver se tem pneumotórax, pressão de coronopárico, certo? E se tem aneurisma. O diagnóstico, o raio-x tórax não é para ver coração. Por que você pensa que pede o raio-x tórax na dor torácica? Para o diagnóstico diferencial. Então, aqui na aula eu não vou focar, não vou dar aula de dor torácica. Igual aula de dissecção. Eu quero que você só entenda que a dissecção ela é sintomática, ela mistura com infarto. Então, se você está pensando em infarto, está fazendo protocolo do infarto, se você viu que está tudo negativo, não é infarto, não é coronariana aguda, você tem que lembrar de dissecção. Tudo bem? Porque se você não lembrar disso, o paciente morre. Tá? Aí a gente vai aprender o que é dissecção, como diagnosticar, tá bom? Bom, aí a hipertensão é o principal fator de risco para a dissecção. Tá? Então, assim, qual paciente tem mais chance de dissecção? É o que fuma? Não, é o hipertenso. Tá? Qual é a hipertensão? Aí depois vem tabagismo, cocaína, droga. Então, geralmente o paciente é o adulto jovem, dos 40 anos, um homem do sexo masculino, 40 anos, que tem dissecção alta. Esse é o perfil do paciente que tem dissecção. Ah, mas vou ter paciente novo? Pode. Aí existem algumas doenças de malformação do colágeno que afeta a constituição da parede da aorta e que também dá dissecção, certo? E outras doenças, acidente, trauma, também pode dar. Mas o principal qual é? Hipertensão. 54 para a prova é hipertensão, tá? Beleza? Agora, a dissecção da aorta, a aorta lembra que ela é um vaso grande, ela começa logo depois do coração e vai até a bifurcação das ilíadas, certo? Aí no aneurisma eu falei que tem uma divisão cirúrgica, né? Beleza, tem que saber o aneurisma da aorta abdominal intrarrenal, as provas.
E depois do aneurisma da aorta, qual que é o aneurisma? A topografia, qual a artéria que é mais frequente de aneurisma? A artéria poplítea. Tá? Então, assim, o aneurisma é mais comum aonde? Na aorta, a abdominal, certo? Abdominal. E aí a outra artéria que tem aneurisma, qual é esse lugar? Poplítea, certo? Quem vai dar poplítea, 50% pode ter acometimento da outra artéria poplítea, certo? E até 33% dos casos pode chegar a ter comprometimento também da artéria femoral. Lembra dessas estatísticas foi importante. Por quê? Porque se o paciente chega com aneurisma da artéria poplítea de um lado, se é 50% de chance de ter aneurisma do outro, tem que examinar e confirmar se tem ou não. Por quê? Ele vai morrer com ruptura? A própria complicação da aneurisma é a ruptura da horta, da artéria poplítea. Qual que é a principal complicação da artéria poplítea? É isso, vai ter um quadro de oclusão arterial agudo, então pode ter trombose ou embolia, certo? Então não é ruptura, é uma oclusão arterial aguda, que é vai ter que ir como? Parestesia, palideto, cianose, frialdade do membro, ausência de público, certo? Beleza? A dissecção aqui, lembra que a aorta é muito pequena, é muito grande. Então, por que foi observar que durante o estudo da dissecção, o pessoal foi classificar essas dissecções, observando principalmente a mortalidade dos pacientes, tá? E eles viram que tinha um grupo de paciente que morria mais cedo, outros demoravam mais para morrer. Né? Chegava no PS, o torácico que não era infarto que morria. Aí ela fazia necrose, observava a dissecção. Aí as primeiras classificações se deu em 1965, né? Na época tinha tomografia, não tinha tecnologia, mas não sei se tinha nela. Mas não se aplicava, tá? Na clínica, não tinha aplicação. Então, era nos cadáveres. E eles classificaram o DD, que classificou em 3 tipos. Isso aqui não cai em prova a princípio, porque é uma coisa mais histórica, né? Já está em 2023, eu acho que até na minha época de graduação eu perguntava. Hoje, por que eu perguntava? E 5 anos depois, em 1970, eles preferiram classificar só de 2 tipos, tipo A e tipo B, tá? Então a dissecção, hoje basicamente, é uma classificação que a gente chama de classificação de Stanford, tá bom? Classificação de Stanford. E ela pode ser dividida em 2 tipos, tipo A e tipo B. Então é bem fácil, a chance de você errar é 50%, né? Só que se você errar 50%, o paciente pode morrer por 100%. É, 100%. Aí, esse 50% é 100% do paciente. Então, observe que existe uma classificação que é A e B. Mas como assim, como é que eles dividiram? Então, naquele grupo de pessoas que morriam, eles viram que acontecia que a dissecção era mais comum na aorta ascendente. Envolvia a aorta ascendente, esse paciente morria, porque tinha ruptura. Não é que chegava a ter uma linha de rompendo a aorta de forma como um todo. Mas ela, claro, degenerava para o turismo. Tá? Pela aqui, essa frágil rompe. E tinha um grupo de pessoas que demoravam a morrer, então nem morria. Aí foi fazer necrose essa pessoa observava que esse grupo não morria de morrer. Mas como é que é assim, então? O Stanford, a classificação de Stanford, é dividida da seguinte forma. Quando envolve a aorta torácica ascendente, qual que é a torácica ascendente? Essa aqui, ó. Começou a envolver a aorta torácica ascendente, ela é tipo A. Entendeu? Tipo B é que envolve a aorta torácica descendente. Onde que é a torácica descendente? Vem abaixo, tá? Até a subclasse. Ah, professor, e o arco? O arco também eles consideram tipo A. É difícil dizer que são só no tipo A. É no arco. Só no arco. Só na aorta descendente. Então, voltando aqui. Envolveu a aorta torácica ascendente. O arco é ascendente. Ele vai estar envolvendo. Tipo assim, envolveu o arco ascendente. Tá? E ninguém vai entrar nesse detalhe nas provas de residência. Tem que ser bem claro, tá? Porque você faz o que é tipo B, é logo abaixo da artéria subclara. Tudo bem? Esquerda. Até aí, tudo bem? Essa classificação foi
publicado em 1970. Talvez pode ter algum. Observe que a referência que eu estou colocando aqui é a do professor Brito lá da cirurgia vascular. Então, independente do furo, olha só, apesar do orifício ter cometido essa região aqui, ó, onde cometeu, você bota um desenho, ele cometeu a aorta torácica, certo? Só que se a dissecção envolveu o quê? A parte da aorta ascendente, ele é tipo A, certo? Por que eu estou falando isso? Porque assim, a causa de tudo da dissecção não é um orifício, um furo, por onde começou. Então, imagina qual que é o tratamento. O tratamento é tapar esse furo. Porque se eu fechar esse furo, observem só, aqui aumentando o tratamento, ela fica bem fácil, vocês entenderem. A partir do momento que eu fechar esse furo aqui, ó, eu vou botar uma rolha ali, pá. O que vai acontecer? Vai ter fluxo aqui na vossa luz? Não vai. Aí vai trombosar, certo? Então eu resolvi o problema do quê? Da dissecção. Aí, por exemplo, professor, mas ele tem aneurisma, vai que aumentou de tamanho. Aí eu vejo se tem que tratar ou não aneurisma. Está entendendo? Então o princípio de tratamento da dissecção é ocluir o furo. Certo? Bom, aí por que eu estou falando isso? Porque isso já é uma discussão assim com a cirurgia cardíaca. Porque só, o Stanford ele coloca o seguinte, que a dissecção envolve o quê? O ar, a aorta ascendente. Né? Só que é só, essa dissecção ela furou aqui e ela vem tendo uma dissecção retrógrada. Esqueça esse furo daqui, ó, certo? Esqueça, está só mostrando onde pode estar. Vamos supor que tem um furo aqui, ó, nessa região da aorta torácica descendente, certo? Aí o fluxo pode vir regredido também, secando delaminando de forma retrógrada. Aí pergunta, esse aqui é tipo A ou tipo B? Se veio o arco, já torna B. Tipo A, né? Não, o arco é ascendente, vou ver ascendente. Porque quando tem uma retrógrada no arco, um pouquinho, a gente considera B. Mas assim, envolveu a aorta ascendente, é tipo A, certo? Tem tudo bem? É. Só que onde está o furo? Na aorta torácica descendente. O que muda aqui? Em relação a esse daqui, o furo está na aorta ascendente. Se o furo estiver na aorta ascendente, vai ter dissecção tipo A. Mas o que muda é o acesso cirúrgico na hora de operar. Por quê? Na hora de operar, eu abro o peito do paciente, fazer uma esternotomia aqui, ó. Eu consigo acessar quais partes da aorta? Essa parte aqui, ó. Tudo bem? Eu não consigo acessar essa outra aorta aqui, ó. Então, se o furo estiver aqui, o cirurgião cardíaco consegue, a princípio, operar ali? Não, né? Vai ter uma dificuldade, ele vai fechar o furo, certo? Ele vai ter que usar outras técnicas de acessar o furo. Ele deveria usar a técnica que ele pode abrir, usar um dispositivo vascular de endoprótese, ou aberto, fazer a tromba de elefante, outra técnica. Mas observe que eu tenho que fechar o furo, certo? Então, saber onde está o furo é muito importante para o planejamento cirúrgico, certo? Para você entender isso? Só que isso não entra na classificação de Stanford. Porque o furo pode estar no B, certo? Mas a dissecção está indo para onde? O porta ascendente. Até aí, tudo bem? Bom, aí qual que é o grande problema? Então, o problema é que já começa que é importante no planejamento cirúrgico, como o objetivo é fechar o furo, é saber onde está o rato, muito rápido, entendeu? Por quê? Porque o cirurgião cardíaco, se o rato já estiver aqui, ó, olha só, a mortalidade é muito maior do que aqui, apesar de ser uma tipo A, tá entendendo? Por quê? Se você olhar para um paciente que tem tipo A, é o que acontece, você vai ver que é uma emergência se operar tipo A. Só que de repente, quando o paciente tem 5 anos que ficou com essa dissecção no ar, por que ele está ali vivo ainda, nem operou? É porque ele teve uma dissecção que o furo foi na aorta torácica descendente e ele teve uma dissecção retrógrada. Tá? Então, aonde tem o orifício, muda a questão também do quê? Da mortalidade. Tá bom? Então, vamos aqui do básico. Então, eu sei que é bem difícil da gente visualizar isso, né? Mas olha só, então existe uma classificação de estampa, então dissecção a gente classifica duas partes. Aqui envolve a aorta ascendente, a gente dá o nome tipo A, então a aorta ascendente, tipo A, certo?
Descendente é quando envolve o quê? Subiu para baixo. O que acontece então? Que tipo A mortalidade é maior. Depende de romper. Então é uma emergência o quê? Cirúrgica. Então esse paciente chegou para você e você fechou o diagnóstico de tipo A, ele é uma emergência cirúrgica e você for chamado de cirurgião cardíaco operar. Porque vai abrir o quê? O acesso à pressão externa. E a tipo B? Aí a gente vai ver. Vamos observar. Observe que a dissecção tipo A é mais frequente. E se a mortalidade é alta, né? Aqui é onde a gente vai ver mais morte de paciente. Então, olha só. Isso aqui, ó, nesse vídeo está falando que tipo de secção que é essa? É tipo A. Por que é tipo A? Opa. Porque está envolvendo o quê? A horta ascendente. Tá certo? A definição é isso. Tipo A igual a horta ascendente. A pessoa envolveu o arco descendente. É dificilmente alguém vai perguntar isso. Tá? É porque geralmente é uma tipo B que tem uma dissecção retrógrada. Aí ninguém vai perguntar esse detalhe. Esse aqui é tipo A ou tipo B? Tipo B. Apesar de não saber por que é. É porque está envolvendo o quê? A horta torácica descendente. Tipo A envolve a horta torácica ascendente e tipo B descendente. Tudo bem? Fechou? Então, por exemplo, ó. Olha essas três figurinhas, certo? Essa aqui, que tipo de secção é que estão? Tipo A. E essa? Tipo A. E essa? B. Pronto, fechou. Certo? Aqui ele comparava a tipo A que estava de como classificar em DB. E não precisa de saber DB, tá? DB quente. A gente usa de secção tipo A na emergência. É mais prático, você viu que é prático? Olha só. Professor, você conseguiu entender isso numa imagem, num desenho? Se você entender isso, então se você olhar uma angiotomo, bem detalhado, você consegue fazer. A partir de hoje, se você olhar uma angiotomo, você consegue fechar o diagnóstico de secção articular. É isso que a gente pensar. Então a mortalidade do tipo A ela é muito alta, bom? Muito alta. Então a gente vai ver que ela tem que ser uma emergência. Qual que é a manifestação clínica das dissecções? Nas dissecções, a principal manifestação clínica, sintoma é dor, tá? É dor torácica. Só que geralmente essa dor pode ser external e adiapada do dorso, ou pode ter uma dor só no torso, depende de onde está a dissecção, tá? Mas é uma dor torácica. Então por isso que eu apresentei a dor torácica. Bom, ele pode ter vários sintomas, por exemplo, olha só, tamponamento cardíaco, certo? Vamos imaginar, tem um sangramento da aorta, tamponou e escorreu sangue no pericárdio. A tipo B pode ter um tamponamento cardíaco no paciente? Olha só, um tá o coração, ó, o coração está aqui. Vocês acabaram de falar para mim, que a tipo B ela está na aorta torácica descendente, né? E o coração está nessa região. Tem como um sangramento da torácica descendente, uma dissecção, escorrer o saco pericárdio e levar o tamponamento cardíaco? Não tem como. Então a dissecção de tipo B não está tamponamento cardíaco. Qual que dá? É tipo A. Então cuidado quando você vai estudar no curso os sinais e sintomas de dissecção. Por quê? Porque a dor, alteração de pulso, você vai olhar o pulso de um lado e do outro tem diferença. Olha só, para ter diferença de pulso, aonde que tem que ter dissecção? Se a dissecção for só do tipo A, vai ter alteração de pulso do membro superior direito ou esquerdo. Mas se tiver envolvimento já no ar, aí pode ter. Entendeu? Então, o certo de você estudar é isso. É pegar uma tabela de apresentação de clínica de complicação da dissecção, analisar o tipo A e o tipo B, porque baseado na anatomia, onde está envolvendo a tipo A e onde tipo B. Está conseguindo entender? Então, por exemplo, olha só. Cadê? Lesão, cadê? Tamponamento cardíaco. Tamponamento cardíaco, certo? Tem aonde? A tipo A pode chegar em menos de 20%, mas na tipo B, ó, não se aplica. Por que estão falando isso? Porque pode ter uma prova lá, né? Você está fazendo a questão de prova. Aí na letra A,
o taponamento cardíaco é a complicação da dissecção do tipo B. Você, poxa, o taponamento cardíaco é da dissecção, mas não da tipo B. Você, eu não sei. Não, é só raciocinar, tá bem longe. Ó, regurgitação aórtica. Imagina o seguinte, a dissecção de existe a válvula aórtica. Onde está a válvula aórtica? Aqui, certo? Então, uma dissecção tipo B, vai o flap, aquela delaminação, vai ficar batendo na válvula aórtica que vai dar insuficiência aórtica ou regurgitação aórtica? Não vai ter regurgitação aórtica, certo? Mas qual vai ter qual tipo de dissecção que afeta a válvula aórtica? Perto da válvula aórtica tem os ossos das coronárias, certo? Pode ocluir, pode infartar o paciente. Olha só, o paciente tem uma dissecção e infartar. E aí, qual que é a dissecção que pode acontecer isso? Qual tipo de? Tipo A, tá entendendo? Então, ó, só disso a gente entende a gravidade da tipo A, do acumulamento cardíaco. O paciente se complica. Então, olha só, cadê lá? Regurgitação aórtica. Não tem na tipo A, certo? Bem? Agora, observe que a dor é o quê? É frequente nas duas regiões. Né? Só que a dor da tipo B ela é mais o quê? Posterior. A tipo A já envolve uma dor reta external e posterior. Tá? Só na clínica é bem difícil você definir se é tipo A ou tipo B. Por quê? Porque a gente precisa de enxergar a dissecção, concorda? Então, observe que o diagnóstico não é clínico. Porque se fosse clínico, na hora de chegar a dor torácica, você ia saber o que era. Não é bem assim. Aí você vai precisar do quê? Se não é clínico, anamnese físico, só para fechar o diagnóstico. O que você vai fazer? Um exame complementar, muito bem. Pode ser um ultrassom ecocardíaco. Tá bom? Certo? Então, aqui é só uma tabela de mortalidade ao longo do tempo, né, sobre a dissecção tipo A. Então, com o tempo, se você não resolver essa dissecção, não for operar tipo A, o paciente tende a morrer. Mas em qual situação? Aí entra os detalhes, né? De 1 a 2% por hora de mortalidade. Então, quanto mais tempo você vai. Se o paciente não morreu antes, ele vai cada hora que passa, ele aumenta a chance de 1% de mortalidade. Então, assim, qual o caso? É o tipo A e principalmente o fluxo está na ordem ascendente. Entendeu? Esse paciente de mortalidade entra nesse critério. Tudo bem? De 1% por hora. E qual que é o tratamento? A cirurgia de emergência. Cirurgia cardíaca. Você não pode perder muito tempo. Você vai estabilizando o paciente, vou passar remetador, não pode controlar a pressão, beleza. Mas tem que ser operado. Não tem medicamento para. Tudo bem? Vou entrar no detalhe assim. Sobre as complicações, então vocês viram que pode romper, fica fácil, né? A outra coisa que pode acontecer, que é difícil da gente visualizar quando a gente está na graduação, é que essa falsa luz, o que acontece? Ela pode crescer de tal forma que ela comprime uma luz verdadeira, um ósseo de uma artéria, e o paciente tem isquemia. Certo? Então, eu falei lá da coronária, essa dissecção, por exemplo, se essa aqui fosse um ósseo de uma coronária, essa dissecção podia ocluir de forma dinâmica ou permanente. Certo? Pode dinâmica de que forma? Tem uma assistência de ácido que está batendo, um flexinho. Agora, senão ela pode entrar de trombosar, que é um trombose secundário, ou estácio. Isso pode acontecer em qualquer artéria onde quer dissecção de envolvida. Então, vamos raciocinar um pouquinho aqui. Ó, aqui a gente tem os desenhos de secção de tipo A, tipo B, tipo A, né? Então, vamos supor. Se aqui é a artéria renal direita e a artéria renal esquerda, certo? Então, se tiver uma dissecção tipo A só no arco, o paciente vai ter alteração renal, princípio? Mas se tiver alteração renal, se o creatinina piora, provavelmente tem uma dissecção tipo B, dessa creatina fazendo pode ser. E aí, é o seguinte, se ele tiver piora da função renal, provavelmente a dissecção pode estar o quê? Ocluindo, envolvendo o quê? As artérias renais, certo? Agora, e se for aqui, ó, essa dissecção tipo A que envolve toda a aorta, o paciente pode ter uma artéria isquêmica? Pode, tá? Porque ele pode ocluir uma carótida como esquerda. Ele pode ter isquemia no membro superior? Pode. Entendeu? Então, observe que a clínica, por isso que existe uma diferença clínica muito grande tipo A e tipo B, que depende de onde está tendo essa dissecção, qual parte da aorta e qual os vasos estão envolvidos, certo? Então, a gente pode ter um evento de sangramento, de hemorragia com ruptura e de isquemia, por trombose, certo? Entendeu? Seja por envolvimento do fleb, dessa dissecção, ou trombose da volta calça luz, envolve o ósseo de alguma artéria, tá? Entendeu? Então não tem uma dissecção que tem um diagnóstico
Tipo assim, a apresentação clínica eu posso ser diferente de cada paciente. Certo? Depende do tratamento de solução. Uma coisa que também pode acontecer, tá aqui, ó, é o paciente chegar e ele perder os movimentos das pernas, tá entendendo? Então, isquemia medular, pode acontecer. E aí você faz uma tomografia, ele tem uma isquemia cerebral. Aí ele tem uma isquemia medular. Mas por quê? Você vai pensar nisso na hora, né? É porque você tem que lembrar que a medula, ela é vascularizada com os vários artérios, né? Então ela tem um ramo da vertebral principal. Aí vai ter as intercostais, torácicas, certo? Lombares. Então se tiver uma dissecção que envolve essas artérias aqui, ó, toda a aorta, acaba ocluindo esses ossos que saem em outra medula. Aí o paciente pode ter o quê? Uma paralisia, tá entendendo? Só de envolver a aorta torácica. Tudo bem. Agora, geralmente se envolve o arco da aorta, toda a aorta. Esse caso aqui, ó, é mais frequente ter isquemia, certo? Porque toda dessa região sai básico do medula. Tá certo? Então a apresentação clínica depende de onde está o envolvimento da dissecção. Basicamente é isso, né? Isso que vocês têm que saber. Então, como é que a dissecção? Ela é um diagnóstico diferencial da dor torácica, de uma emergência. Ela é uma emergência. E aí já tem que saber se é tipo A e tipo B. Professor, mas como é que eu vou saber? Na clínica eu vou saber? Não, é mais difícil, certo? Eu vou dar de exame com imagem, né? Então, olha só, o raio-x de tórax que a gente pede lá na emergência, né? Lá na dor torácica, ele serve para ver pneumotórax, ele dá para ter uma ideia se tem uma dissecção, talvez um mediastino mais alargado, um aneurisma, dá uma ideia. Só uma ideia. Professor, esse aqui é um raio-x de dissecção, tem algum sinal? Não. Eu sei que o mediastino está alargado, né? E a aorta ali está aumentando de tamanho. Agora pode ser aneurisma, o tamanho é aneurisma, certo? Pode ter dissecção? Pode ter associado. Vai precisar do outro exame, certo? E aí que entra o ultrassom que o colega falou. Mas o ultrassom no coração tem um nome, certo? Que é o quê? O ecocardiograma, certo? Um Doppler, né? Para a gente ver lá a velocidade. E a gente tem dois tipos. Tem um transesofágico, que a gente coloca um transdutor pelo esôfago, e esse a gente consegue ver bastante detalhe. E tem um transtorácico, que é pela parede torácica, certo? O problema do transesofágico é um exame bastante sensível para ver, ou seja, ele é fácil, se você fizer ele, na emergência, você tem essa secção de aorta, principalmente tipo A. Precisa da emergência, saber se é tipo A ou tipo B, certo? Precisa saber se diferenciar. Então, a transesofágico seria o assunto mais sensível. Só que na vida prática ele não é disponível, né? Precisa de alguém que saiba fazer. Então, a transtorácica, geralmente, mais gente sabe realizar esse exame. E não precisa de sedação, né? E deixar enfiar um transdutor esofágico, né? Precisa de sedação. Então, olha só. Eu não sei fazer, eu sei fazer Doppler periférico, eu não sei fazer ecocardio. Tá? Mas entenda que no ecocardio, além de eu analisar o fluxo da aorta, o circuito Doppler, né? Ali alterações, fluxo sanguíneo, mas no módulo B, ou seja, na visualização eu consigo ver o que? A dissecção, tá bem? Então aqui é só uma referência do corte quando eu faço o ultrassom transtorácico, ou seja, quando eu coloco o transdutor. O que é o transdutor? É esse dispositivo, esse apontado. Tem ali, ó. Esse aparelho ele coloca no tórax do paciente, e aí eu vou montar um desenho, vou ver as estruturas, certo? Aí você observa que a aorta vai estar assim, certo? Se eu ver uma dissecção, o que é dissecção? A gente vai ver um flatzinho, o tecido movimentando, é preciso de aço. Eu só fiquei no tratamento. Não, tratamento eu nem cheguei. Desculpa. Eu só já falei para você. Quando eu falar, eu sou deixa para você, você Então, olha só, vamos situar onde a gente está. Eu falei da apresentação clínica de uma dor torácica, ela é específica. Você vai ter que examinar o paciente como um todo. Você consegue ter uma ideia, se for dissecção, onde está cometendo. Ele está diferente de pulso e superior.
Você já sabe que está envolvendo o arco ali a aorta, alguma coisa envolvendo, certo? Entendeu essa parte do diagnóstico clínico? Só que é o exame de imagem que a gente vai ver a dissecção. E o que interessa aqui é saber se é tipo A ou tipo B, porque tipo A é mais grave. Por isso que eu falei, de tratamento com o tipo A, você tem que levar para emergência, cirurgia. E aí o ultrassom eu já consigo ver o tipo A, por quê? Porque aqui no ultrassom, no ecocardiograma, eu já consigo ver a origem da aorta. Tudo bem? E vamos ver o vídeo então, olha lá. Professor, não estou entendendo nada. Aqui é um corte, que você vê aqui, ó, as válvulas aórticas, você vai ver um outro. Você vai ver um tecidinho aqui, ó, mexendo, tá vendo? Calma aí. Lembra que a aorta, a válvula aórtica, mas a válvula aórtica ela tem as válvulas, certo? Vocês vão observar que tem um outro tecido movimentando. Essa aqui é a válvula. Lá dentro. Você vai ver aqui, ó, ali, ó. Nossa, tipo Lê, cara. Tipo Lê. Entendeu? Então não é que o cardiograma ela ficou entendendo. Então, qual secção de aorta é essa? Fechou, viu? Já sabe, fechou o filme morto. Mas olha, isso aqui é bem fácil mesmo. Lembra que a discussão sobre cirurgia é um outro momento, né? Você tem que entender que existe uma dissecção que está envolvendo a aorta ascendente. No consequentemente, eu vou articular se o cirurgião orar para operar ou não, a gente é outros critérios, né? No caso, depende realmente onde está o furo. Esse é a testícula, esse está o certo? Vamos ver se tem mais um outro videozinho aqui. Oi, pode falar. Aqui só com relação ao ecocardiograma. A gente vai fazer transesofágico e torácico, né? Ou transtorácico. Transesofágico é que significa o transtorno pelo esôfago. Ele é mais sensível, só que é mais difícil de fazer. Isso, ele não vai estar disponível. Então, se é o mais sensível deles, é porque pelo tórax é mais difícil de você ver. Pelo esôfago, o esôfago fica perto da aorta. Entendeu? Entendeu? Então, no ultrassom eu consigo ver isso. Ó. Vocês que nunca fizeram ecocardiograma, eu passo. Mas você consegue visualizar. Agora, a vantagem então do ultrassom é aqui, ó, que ele é portátil. Então você faz o ecocardiograma na emergência, certo? Na sala de emergência você consegue já fechar o diagnóstico. Agora, se o paciente estiver estável, vixe Maria, eu levo ele para fazer angiotoma e já faço o corpo inteiro. Porque aí eu consigo ver a dissecção igual desse desenho aqui, ó. Certo? Eu consigo saber se igual toda a horda, onde está o início, onde está o fim. Porque se eu fizer o ecocardio, o que acontece com o ecocardio? Eu só avalio o quê? Ascendente. Só a horta ascendente, né? Nessa região aqui, ó. Só nessa região, certo? Então, por exemplo, o tipo B poderia passar despercebido. Aí o tipo B você teria que fazer um ultrassom aqui e tal. Ele poderia estar uma dissecção só nessa região ainda. Tá? Então, o ultrassom ele não é um exame tão completo de analisar para pensar uma cirurgia de saber até onde vai. Né? Você deve ter um tipo A ou não tem tipo A, né? Mas é o que? Uma tomografia ele consegue ter uma ideia. Tudo bem? Professor, como você olhar uma tomografia? Eu estou devendo para vocês uma aula. Mas olha só, qual exame que é isso? É um ultrassom? É uma angiotomografia? É uma ressonância? É uma radiografia? Olha só, eu estou vendo um ultrassom, né? Aí você fica vendo angiotoma e ressonância. Lembra que tem a coluna ali, né? É um osso, então é uma angiotomografia, né? Por que você tem uma angiotomografia e não uma tomografia sem contraste? Porque não é na luz, então. Nessa altura do campeonato, mais ou menos, você tem que saber onde é a aorta. Você vai ver que a altura aqui é logo acima do coração. A gente está vendo a aorta ascendente, tá? E a aorta torácica descendente. É dessa região aqui, ó. Esse bordo. Esse plano aqui. Tudo bem? Não é nem acima do ar, é essa região que a gente está vendo. Tem alguma dúvida? Tem mais? Não precisa saber para a prova, não que eu vou cobrar na prova, tá? Mas entenda que da prática vocês, mais ou menos, vocês têm que saber que estão olhando, ó, de um angiotoma, tem que saber olhar onde está a horta, se você está pensando nessa secção. Mas por que eu tenho que saber onde está a horta ascendente? Olha lá, eu falei que a horta ascendente é aquele lá, certo, doutor?
Você está olhando alguma coisa diferente na horta ali? Assim? O que você olhou? Uma linha, é um flatzinho, é uma dissecção. Agora está na horta ascendente, né? Eu falei que é uma horta ascendente, qual que é a dissecção? Pronto, fechou. E essa aqui? É a horta ascendente, certo? Qual que é o tipo de secção aqui? Tipo A. Entendeu? Agora, professor, mas a horta aqui, ó, a coluna vertebral aqui, ó, é desse tamanho, né? Vamos supor, eu não estou carregando, ó, é 3 centímetros. Olha o tamanho que está a horta. É o quê? 6 centímetros, não é? Maior que o outro. Qual que é o diagnóstico desse diâmetro tão grande? Aneurisma. Então, tem secção é aneurisma. Será que tem risco de ruptura aqui? Entendeu? Observe que a gente não viu onde está o origem do rastro, né? Então você tem que percorrer toda a imagem. Seria bom para vocês, o cirurgião, identificar. Aqui, ó, é uma tomografia, né, no corte mais sagital. Um corte ali a horta. Não sei se estivesse bem sagital, porque se fosse pegar a não sei que o paciente tem uma escoliose, mas pode ver que um corte mais sagital. A dissecção, tá vendo aqui que tem um rasgo na horta, né? Tem um furo. E é onde? Logo depois da sucata. Essa é uma secção tipo. Aqui, ó, é uma reconstrução 3D. Tá? Na reconstrução 3D, vocês estão vendo essa linha, né? Mas, ó, é uma reconstrução 3D. Então, essa linha, ó, a gente está vendo o volume, certo, pessoal? Reconstruindo a garrafa lá, certo? Não estou vendo o interior. Então, apesar de mostrar aquele risco, ele é da reconstrução. Então, o ideal não é você olhar a reconstrução, sempre o corte, porque pode passar despercebido. Uma dissecção, porque a dissecção a gente está olhando a luz do vaso. Você tem que olhar ali, tá entendendo? Pegar o corte axial, sagital ou coronal e identificar a verdadeira e falsa luz. Tem que olhar isso aqui, não dissecção. Para não ter igual o aneurisma. Por que eu estou falando isso? Qual que será que é o padrão ouro aqui? Vamos pensar em padrão ouro, esse termo que o pessoal gosta de cobrar em tal. Seria uma angiotoma ou uma arteriografia? Angiotoma, porque se pensar em arteriografia, eu vou jogar contraste, eu posso entrar nessa luz aqui, ó, e jogar contraste só nessa luz. Eu falo que a arteriografia é uma luminografia, estou vendo a luz do vaso. Aí eu poderia entrar na falsa luz, não é só a falsa luz. Eu não sei se tem dissecção, tá entendendo? Como assim, professor? Olha só. Quer dizer, uma arteriografia, certo? A arteriografia na horta a gente dá o nome de aortografia. Calma aí. Aqui está aí o coração, certo? Que é a válvula aórtica. Colocou o catéter nessa região. É lógico que o contraste ele sobe um pouquinho para cá, né? Aí ele começa a percorrer, certo? Agora, o que aconteceu? Você observa que a aorta aqui ficou bem desenhadinha e aqui ficou mais ou menos. É porque aqui nessa região deve ter algum furo com a aorta preenchida com contraste. Mas pode acontecer que você colocar o catéter aqui, ó, mais para baixo, aí você faz o exame e voltar aqui, você não vai ver nada da falsa luz. Então você vai ver um padrão outro. Está entendendo, pessoal? Agora, a arteriografia, ela é usada para quê? Durante o tratamento. Porque se eu quiser colocar uma microprótese, eu faço o exame. Aí mais ou menos eu identifico onde está o furo, certo? E libero a microprótese para concluir o B. O furo se for tipo B, que é tipo A e caminho B. Tá certo? Existe um dispositivo que ele ajuda na arteriografia a identificar o furo, que é um ultrassom. Então só, você coloca um catéter e uma imagem do ultrassom, então um transdutor, um catéter com um transdutor. E eu percorro a aorta e vai formar uma imagem de ultrassom, olha só, isso aqui é um ultrassom, certo? Intravascular, que foi um catéter, ultrassom intravascular. Para que ele serve? Não é para fechar o diagnóstico de secção, não é para isso, não vai fazer um cateterismo, um ultrassom endovascular para fechar o diagnóstico. Ele é para durante o procedimento, os cirurgiões vasculares realmente ter certeza que o furo está ali.
Porque na hora de liberar um endoprótese, a endoprótese já oclui essa região. Tá? Então, quando você for abrir um livro vascular, vai estudar dissecção, vai ter lá, ó, os exames de imagem são esses, ó, raio-x, ultrassom, transesofágico, tomografia, ressonância. Você não pode chegar e falar assim, não, então eu vou escolher um do meu paciente. Não é assim, você tem que saber para cada momento que é o exame. Entendeu isso? Então, o ultrassom, existe o ecocardiograma, que é o exame que você faz no diagnóstico, na beira do leito, certo? Beleza. Agora, o ultrassom intravascular, ele vai ficar reservado durante o tratamento, certo? Não para diagnóstico. Por exemplo, esse aqui está no livro no sexto. Então, por que eu estou falando isso? Né? É algo que tem que falar, porque está no livro de cirurgia vascular, de cirurgia geral. O que acontece? Né? Você entender essa imagem, né? Puxa, é muito feio de ver, né? É horrível entender. Certo? Então, aqui, a arteriografia nada mais é do que enfiar um catéter, né? E ela percorre o quê? A verdadeira luz. Olha o contraste. Observe que tem um rasgo na horta ascendente. Então ele tem uma dissecção do tipo A. E aí, o aparelho de ultrassom, ele vai ficar na verdadeira luz. Eu poderia entrar com um catéter se eu entrasse na falsa luz, hein? Já pensou? Ele tem certeza que você está na falsa luz. Ele tem umas técnicas, sabe? Beleza, aí eu passei o fio guia, aí eu deixo esse catéter. E aí, nesse catéter, na pontinha dele, ele manda o som e capta e forma imagem, tudo bem? Então você vem percorrendo. Então, ele forma uma imagem mais ou menos assim, ó, é circular. Só que o catéter, ele sempre vai estar encostado na parede do vaso, certo? Então ele está encostado na parede, aí ele monta uma imagem, aí você vê que tem um buraco, tem uma pelinha, ó, tecidinho, certo? Um buraco, é uma dissecção, não está o orifício. Mais ou menos, né? Certo? Não precisa você saber a prova, ninguém vai cobrar uma imagem de ultrassom e falar assim, ó, o que está acontecendo, né? Aí eu mostro assim na minha prova, assim, ó, a imagem, assim, ó, tem uma junção com uma dissecção na horta ascendente. Você vai se tipo, tranquilo. Agora, na vida prática, né, a gente vai ficar esperando o laudo do radiologista muitas vezes. Não é verdade? Pode acontecer que você está numa emergência, fazendo o tom. O ultrassom, o médico ultrassonografista já fala, tem dissecção na horta ascendente. E aí, colega, o colega perguntou lá quanto é o tratamento. Aí a gente entra agora. Por quê? É porque é tão fácil, a dissecção é fácil, essa aula é fácil. Porque se o objetivo é saber se é tipo A. Porque a tipo A é cirurgia. Eu nem vou ensinar qualquer técnica cirúrgica, não tem nada a ver, porque é paciente cardíaco. O cirurgião cardíaco, claro que pensa que se vai operar ele vai decidir. Por quê? Melhor a mortalidade é alta, certo? Agora é o seguinte, tem casos que o paciente pode acontecer de ver, ficar crônico, poder pode, mas é na situação que o orifício é em outro lugar que você cortou no ar. Tá entendendo? Mas realmente, no princípio, se o rasgo estiver na hora de ser tá bom, certo? Então, se na prova está tipo A, vai poder também cirurgia convencional, chamar o cirurgião cardíaco. Bom, tudo bem? Agora, a tipo B ou não opera de primeiro, cuidado. Aí por isso que separa a tipo A e tipo B. A tipo B, a princípio o tratamento é clínico. O paciente vai estar hipertenso, vai controlar a pressão, com antihipertensivo em bomba, certo? Vai passar analgesia, vai deixar monitorizado, vai pedir o exame certinho, confirmou, beleza, está envolvendo a rim, vai ficar dosando ureia, creatinina, olhando a perfusão do membro. Certo? Então, a tipo B, o manejo é clínico, o controle clínico do paciente, principalmente da pressão arterial. Lógico, analgesia, eu falei, sempre observar se está tendo complicação. Aí o paciente está tendo complicação da dissecção tipo B, aí tem que chamar o cirurgião vascular para definir se vai fazer alguma coisa. Porque se tiver complicação, é uma complicação, uma ruptura. Aí tem que operar, tá entendendo? Trombosou uma artéria, um membro, precisa operar.
Tá entendendo? Certo? Operar o quê? A perna? Não. É tratar, operar a perna, tirar da oclusão arterial aguda e operar a dissecção. Certo? Então a cirurgia não é o protocolo de rotina. Então o tratamento aqui é clínico a tipo B. Tipo B. Calma aí que eu vou voltar nesse slide. Então aqui, ó, cirurgia convencional, você vai abrir o peito, algumas vezes você tem que trocar a válvula aórtica, implantar as coronárias, tá? Então a mortalidade é altíssima dessa cirurgia. Então, a aorta ela fica inflamada, é trágico. Agora, a tipo B, a gente vai controlar a pressão, mantendo a PA sistólica abaixo de 130, tá? Não é para deixar o paciente hipertenso. Aí a gente pode usar vários antihipertensivos que tiver na emergência. Bom, o que a sociedade recomendava era a anticardiologia era o esmolol. Aí você vai ver lá no seu PS qual que tem, não precisa decorar para a prova, outros antihipertensivos, a dosagem. Vai saber, cara, você vê o antihipertensivo e você escolhe. Mantendo a PA sistólica mais certo? Fechou? Bom, então isso aqui. Então, olha só. O paciente ele não vai chegar para você, vai ser doutor, eu estou com dissecção, vai chegar lá na emergência com uma dor torácica, vai pensar que é um IAM. E é para pensar, não é para ficar pensando todo mundo que tem dissecção também não, entendeu? Você não pode esquecer da dissecção, é isso que eu estou falando. Tá? Você tem que perguntar quais são as doenças da dor torácica catastrófica, certo? Então você vai pensar no que é conduzir. Olha só, tanto é verdade que qual que é a principal coisa aqui, ó? Eletrocardiograma e enzimas cardíacas, certo? Beleza. Aí deu tudo negativo, você fez lá um raio-x e viu uma alteração. Tá vendo que o paciente não está respondendo, você vai fazer o ecocardio, você vai investir. Aí você, nossa, eu acho que é dissecção. Aí, entendeu? Aí beleza. Aí de preferência é um ecocardiograma, certo? Então na beira do leito você faz. Aí eu quero, beleza, fiz o ecocardiograma, eu preciso saber se é tipo A. Se é tipo A, o que eu faço? Chama o cirurgião cardíaco. Não, é tipo B. Aí eu passo lá no tomografia, né? Tem uma suspeita de tipo B, tomografia BioI. Aí você vai avaliar. Né? Bom, se o paciente estiver indo bem, não tiver nenhuma alteração, você vai conduzir controlando a pressão, principalmente se vai pelo operador, osmológico, passando analgesia, você vai encaminhar ele para a UTI, certo? Uma UTI para ficar manejando. Aí o paciente melhorou a dor, aí você repete o exame durante o UTI, piorou a dissecção, pronto, esse paciente está curado. Curado como? Ele vai continuar com a dissecção, só que ele vai precisar de operar. Vai estar controlando a pressão nessa vida, certo? O princípio é isso. E acompanhar o cirurgião vascular sem dissecção. Ela se torna crônica, a princípio. Essa é a evolução natural. Então, os sexos são totalmente diferentes. Apesar de ser 50% de chance de acertar, olha como é que muda, né? Se você falar assim, não, era tipo A, então é tipo B, aí vai ser tipo O. Mas se for mais tipo A, errar para tipo A, tipo B seria mais benéfico, né? Tem uma evolução mais tranquila. A princípio é isso, mas na medicina tem as exceções. E aí, o que aconteceu? Deixa eu só explicar aqui uma coisa interessante. A tipo B, ela, a princípio, a gente não opera a maioria dos pacientes. Chega na emergência, o pessoal fica assustado, aí chama o vascular, a gente olha o exame, vê se tem uma complicação. Qual é a complicação? Sinal de isquemia, sinal de gordura, tá? Bom, aí não tem isso, manejo clinicamente. Aí, assim, o pessoal foi observando que alguns pacientes iam bem. De repente, o paciente, depois de um ano, morria do nada. Porque sumia, né? Morria. Aí o paciente depois evoluiu com aneurisma 3 anos depois, entendeu? Bom, aí a gente está diante do negócio que a dissecção faz, que é o remodelamento da horta. A partir do momento que secou essa horta, ela pode evoluir para várias formas. Eu não sei, eu chego no paciente hoje, como é que ele vai evoluir. Se vai evoluir com
um aneurisma entrando, não sei, certo? Ele sabe. Mas alguns pacientes evoluem. E aí, na mesma universidade lá em cima, o pessoal começou a classificar e começou a ter tomografia, certo? Tomografia mais à vontade, eles começaram a pegar, avaliar a evolução desses pacientes crônicos, secção crônica, né? Não só a parte aguda crônica, e aí eles complicaram. Pessoal, não é melhor chamar de secção tipo A e tipo B, não. A gente vai criar uma regrinha pneumônica, chamamos de 7, e a gente vai avaliar cada um desses itens, né? Então ali tem 7 itens para a gente avaliar na angiotomo, para a gente saber o prognóstico dessa secção de tipo B. Porque algum tipo B talvez eu tenha que operar na emergência, operar nos próximos meses, tá? Então, o que é esse de 7? Então, eu vou avaliar a duração de secção, aonde está o orifício, o tamanho do orifício, se tem aneurisma, várias coisas também. Certo? Aí vocês precisam saber isso para a prova? Não. É só para poder mostrar o seguinte, que a gente vai evoluir na medicina, a gente tenta adequar alguns pacientes para prever a evolução dessa secção. Tá? Bom, aí o primeiro passo foi isso. É fechar no exame que o paciente chega, classificar que ele consiga ter preditores de uma má evolução, certo? Se esse paciente não devolver ou não. Mas você, por que eu não opero logo? Pensa assim, por que eu não opero? Eles já fizeram isso, foi operar todo mundo. O que aconteceu com os pacientes? Morreram. É óbvio. E tipo assim, olha só. Na tipo A, por que você tem que operar o paciente? Vamos analisar. Porque ele morre. Ele morre de qualquer jeito, vocês lembram? Ele fechou. Agora, na tipo B, olha só, essa imagem com uma dissecção do cadáver, né? Ali, ó, na terceira, né? Você viu que tem a falsa luz, ele pega uma pinça ali, né? Isso aqui é tudo gelatinoso, vai pegando, vai rasgando. Então, o que acontece? Se eu for operar a aorta torácica, operar aberta, a torácica ela tem menos camada média, né, de espessura do que a ascendente. Então é mais simples. Então, na hora de operar, está inflamada, ela rasga. Então, por isso que eu vi o paciente. E se eu liberar um endoprótese, eu vou dar conta de liberar um endoprótese. Quando eu libero endoprótese, você tem que ancorar, você tem que ter uma pressão nela. Né? Por exemplo, quando eu libero isso, não é essa endoprótese, tá? Cuidado, não tem nada a ver. Mas endoprótese aqui, ó, ela não tem não tem assistente na revista, ela é assim, ó, endoprótese que a gente trata de secção, tá? É desse jeito, é um cano. Quando eu jogo na horta, eu quero ver que ela tem que ter uma pressão para poder desabar, não é? Só que a horta está friada, se eu pegar uma secção nessa endoprótese, ela rasga, faz morrer na hora. Então, o tratamento endovascular, você tem que filtrar bem o paciente para assim, olha, esse paciente não está controlando a dor, porque a dor é um sinal de ruptura, ele está muito grande, a neurisma, ele então vamos liberar a endoprótese, mas assim, na fase aguda ele não tem que morrer. Então, quando chega no tipo B, que tem indicação de tratamento, a mortalidade é alta, mas a preferência é endovascular. Como é que vocês entendem, tá? Na secção tipo B, se eu for pensar em fazer uma intervenção, é melhor usar o tratamento endovascular. E aqui entra igual na aneurisma da aorta abdominal, né? Qual que é a preferência? É endovascular. A aorta torácica também, endovascular, não falei, mas é. Aqui, no secção também, tá? Não é cirurgia convencional, tá? Para tipo B, é endovascular. Então, para tipo A é cirurgia convencional, não tem endovascular para secção tipo A. Certo? É a primeira. Existe. Estende a aorta, mas é fora do padrão, para alguns casos. Mas cirurgia convencional para tipo A, abrir feito mesmo, esterectomia, operar, trocar a aorta. Dependendo do caso, trocar a aorta também. Agora, na tipo B, o tratamento é clínico, certo? E se precisar de intervir, é por endovascular. Sabendo isso, pessoal, vocês já sabem tudo de secção, tá? Mais difícil não tem porque eu cobrar em prova e eu acho que vai cair na prova de vocês. Agora, talvez na parte clínica médica caia bem a questão da uso do antipertensivo, colocando o paciente com indicação não, aí você tem que estudar. Quando a gente estudar, voltando para muito médico, saber como trata a dor torácica, tudo bem? Agora assim, ó, no endovascular. Beleza. Onde que eu jogo essa endoprótese?
Eu já falei, ocluir o quê? Orifício. Então observa aqui, né, para complicar um pouquinho, essa dissecção aqui tipo. Ah, professor, mas está jogando no ar, né? Mas ele vai considerar o quê? Tipo B, porque ela tem uma dissecção retrógrada. O furo está onde? Então eu vou tirar a endoprótese aí, né? Observa onde que ele tirou o primeiro endoprótese. Ocluiu qual artéria? Ocluiu a artéria subclaviana esquerda. Porque o furo estava bem pertinho, ele não tinha como liberar, então ele ocluiu. Você não, nossa, professor, então o que vai acontecer com o braço desse paciente? Pode semear, não é? Pode. Mas ele gerou divergência, certo? Aí se semear, ele não pode operar de urgência. Vai fazer uma ponte da carótida aqui, ó. Vai pegar um cano, certo? Uma prótese. Vai jogar sangue da artéria carótida com esquerda para subclaviana. Tudo bem? Aí o sangue vai vir por aqui, certo? Aí ele vai vir para cá, vai. Aí o que eu faço? Eu amarro a artéria aqui para não vir sangue para cá. Aí o sangue vai certinho. Aqui para lá. Tudo bem? Então a cirurgia não pode esquecer de amarrar essa parte da artéria. Mas esse aqui, pessoal, não é todo mundo que você vai fazer o tratamento endovascular que você não vai vascular, porque a gente tem situação lateral do superior que é muito boa, tá? Então, o que acontece? Na maioria das vezes você vai colocar endoprótese, não vai nada no braço. O problema não é o braço, a isquemia. Aí que tá. Qual que é uma artéria importante que sai da subclave e vai para a cabeça? Qual que é uma artéria que sai da subclave e vai lá para a cabeça? A intervertebral. A vertebral. Então a artéria vertebral sai daqui. Então o problema de ocluir a subclave é o paciente ter uma AVE de território vertebral. Aí é trágico, entendeu? Não é nem seria esse braço. Certo? Aí, pessoal, quando for fazer aquela anastomose que eu falei, o ideal é fazer aonde? Antes da vertebral, porque se você quiser depois da vertebral ligar aqui, né? Então, olha só. Pesquisa que então é de secção tipo B, o que foi feito? Colocou um stent. Aí o stent fechou a falsa luz. Observe que a dissecção aqui, ó, apesar de ser grande, o stent parou nessa região, não é? Ó, ele não continuou. Olha só, isso não estou falando é para em prova, só para vocês entenderem. Por que o stent não continuou colocando o stent? Porque lembra que sai um monte de artéria aqui torácica e nutre o quê? A medula. Se eu ficar colocando muito stent, eu aumento a chance de quê? Isquemia muscular. Então, quando eu colocar o stent na dissecção, eu sou econômico, eu coloco só naquela região onde tem o furo, certo? Você mete um furo para cá, de novo, aí tem que colocar. Entendeu? Então, assim, eu entendo tem que saber o que é dissecção, isso é importante. Qual é a apresentação clínica? Como é a apresentação clínica? Pouco a gente sabe, a apresentação clínica ela é variada, depende do que faz. É importante. Poucos alunos, se você for ver de curso especial, não entra nesses detalhes. Saber diagnosticar, tem o angiotomo, né? Não precisa fazer o ultrassom, se não tiver, vai para o angiotomo, você fica estável. O tratamento que é na tipo A, emergência, cardíaca, na tipo B, o tratamento é técnico, com controle de pressão, tomar. Aí você só vai para a cirurgia as complicações, ou seja, o paciente está tendo dor, muita dor, abdominal não melhora, o braço, tem sangramento, sinal de oclusões. Aí a gente vai para o tratamento de intervenção, qualquer, endovascular, certo? Fechou? Então isso é dissecção. Bom, para complicar mais um pouco, isso aqui era as aulas antigas, né? Tipo assim, o pessoal, quando formei, né? Aí o pessoal foi ver o seguinte, a aorta tem outras doenças também, né? Tirando a aterosclerose, tem outras doenças que é emergência. Um é o hematoma intramural. Então o vaso do vasólogo começa a sangrar e começa a formar um hematoma na parede da aorta. Parece uma dissecção em termos de apresentação clínica, dor. Só que no final você vai saber o diagnóstico através de uma tomografia, né, pessoal? Tá? Como é que eu vou saber? Porque saber o espessamento da aorta e não a denominação. Só que qual que é mais frequente? A dissecção, por isso que a gente estuda aqui a dissecção, tá? E tem uma outra complicação na aorta que é a úlcera penetrante. Pela aterosclerose, há uma placa que
aprofunda, quase rompendo, certo? Vou mostrar as fotinhas. Então, essas 3 tipos de doença na aorta, a gente dá o nome de síndrome aórtica aguda. Tá bem? Então, hoje, a gente tem o conceito seguinte: o paciente chegou com dor torácica, viu que não é coronariana, pode ser da aorta, a gente tem uma síndrome aórtica aguda, pode ser uma dissecção, um hematoma intramural ou uma úlcera. Tá bem? Não precisa estudar, pessoal, hematoma intramural, tratamento, tá? É bem parecido com a dissecção, bem parecido. Mas a princípio a gente tende a manter um tratamento mais clínico, quando envolve a aorta ascendente, a gente tenta não ter. Tá? Então vamos ver aqui, ó, ocorre um sangramento da camada média, ali pelo vasodótico, formar um espessamento, tá vendo? Ah, professor, isso aqui não acontece nada, né? Não é isso. Aqui inflama um pá, pode romper, pode virar aneurisma, certo? Então você colocar o tratamento sintomático, controle da pressão, identificar como causa inflamatória depois esse hematoma intramural. Importante, então tem vários fatores. Não vem um câncer decorado, saber que existe, né? E outra coisa é a úlcera penetrante, ou seja, tem uma placa de aterosclerose da aorta doente, ela rompe, forma um buraco, tá vendo? Aqui, ó, forma um igual cheio de buraquinho na parede, pode até romper. São várias úlceras, vários buraquinhos na parede da aorta. Pode romper. Aí, ó, essa aorta é igual o choquinho, ó. Cheio de irregularidade, não é? Cheio de uso. Se você colocar o tratamento, essa ativa sintomática para acompanhar. Mas se estiver muito grande assim, ó, qualquer coisa. Mas você não precisa vir ao caso de saber qual é o tratamento, vai chamar o especialista. Aí é saber que existe, né? Úlcera penetrante, hematoma intramural. Só que dessa síndrome aórtica aguda, o que você tem que saber com mais detalhe é a dissecção. Tudo bem? Fechou? Então, o professor para a prova, você vai cobrar úlcera? Não vou cobrar hematoma, não, né? Vou cobrar a dissecção. Qual que é a referência, professor? A referência é o livrinho lá, tá? Cadê? Vamos pegar aqui, ó, uma referência. Bem fácil dele, tá, doutor? Na verdade, são 2 referências. Uma é a parte de cirurgia vascular, que é eu tenho que liberar para vocês o Google Press, mas lá já tem as referências. Deixei a referência para vocês. Alguém acessou? Você deixou os livros? Deixei, né? Então, eu tenho que liberar também as orientações de cada aula. Esqueci, ó. Bom, aí ó, tem esse livro aqui, ó, de emergência. Chave. Esse livro aqui, ó. Que já está lá. Está em português, fácil de ler, vai no capítulo 9. Aqui capítulo 8. Síndrome aórtica aguda, certo? Então a principal doença que a gente vai ver de síndrome aórtica aguda é secção. Aí você vai ler ali sobre secção, ó. Aí começa, secção de aorta, certo? Aí ó, aqui ele coloca até a apresentação clínica, ó. Certo? Tem, ó, mesmo? Tá vendo que eu coloquei. Mas eu não peguei daqui não, eu peguei do da emergência da USP, da mesma coisas. Aí tá lá, exame de imagem, aí fala hematoma intramural, úlcera penetrante, o diagnóstico, tratamento, tá? Para ler. Aí fala sobre hematoma intramural. Não vai cair na prova essa parte, mas se você quiser, leia, tá?
Tudo bem? É padrão. Caso bom, então essa é a referência, tá bom? E mais o livro da emergência da USP também está lá no Google Class, capítulo de sinal ótica aguda. Por que eu estou colocando lá? Porque lá vai ter mais a parte clínica, que é importante para vocês, certo? Eu não vou colocar detalhe da parte clínica, mas é para vocês já se familiarizar. Se vocês estudar, vocês já medicina de emergência? Tá tendo? Isso, talvez seja. Vocês vão ter na carga, aí fica mais foco cirúrgico, mas vale a pena dar uma revisada, dar uma estudada, como manejar. Alguma dúvida, pessoal? Essa aula é bem curtinha, bem.